Descubra como buscar o reino de Deus em cada ação. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa colocar sua vontade e seu propósito como a principal direção da vida, acima de qualquer desejo ou objetivo pessoal. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos empurra a valorizar bens materiais, status e realizações externas, mas Jesus nos convida a uma vida de priorização espiritual. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Diz ele, chamando-nos a focar no que é eterno e verdadeiro. Essa busca não é um ato pontual, mas uma escolha diária de viver conforme os princípios de Deus, fazendo da sua vontade nossa maior prioridade. Não se trata apenas de buscar algo de forma passiva, mas de viver com a consciência de que, ao buscar o reino, alinhamos nossa vida ao seu propósito divino, encontrando verdadeira paz e realização. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar exige que nossa vida seja guiada pela palavra de Deus, pois ela é a verdade que nos orienta. Em meio ao caos e incertezas do mundo, a Bíblia é o mapa que revela o caminho para uma vida alinhada com os princípios divinos. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4,4. Ele nos lembrou da importância de sustentar nossa alma com aquilo que é eterno e imutável. Viver pela palavra de Deus é mais do que simplesmente conhecê-la. É colocá-la em prática, permitindo que ela molde nossas decisões, ações e atitudes. Em cada situação, somos chamados a buscar as respostas nas Escrituras, que são vivas e eficazes, capazes de transformar nosso ser e nosso entendimento do mundo. Buscar o reino de Deus implica buscar a justiça divina, que vai muito além das normas e expectativas humanas. Em um mundo onde a corrupção, a desigualdade e a mentira frequentemente prevalecem, o cristão é chamado a ser um defensor da verdade e da justiça que vem de Deus. O reino de Deus não pode ser separado da justiça divina, e Jesus nos ensinou que a verdadeira paz só é possível quando a justiça de Deus é estabelecida. Em Romanos 14:17, lemos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o que nos lembra que a justiça divina não é impessoal ou distante, mas se manifesta em atitudes que promovem equidade, dignidade e bem-estar para todos. Essa busca exige que vivamos de acordo com os padrões de Deus, colocando sua justiça como a medida para nossas escolhas e ações, independentemente das circunstâncias. Buscar o reino de Deus é, antes de tudo, uma jornada de transformação interior. Não se trata de seguir regras externas, mas de permitir que Deus mude nosso coração e nossa mente. A verdadeira busca é sobre abandonar os padrões mundanos e viver de acordo com os valores do reino, que são radicalmente diferentes dos do mundo. Como diz em Efésios 4:23, renovem-se no espírito da vossa mente, um convite para que nossa mentalidade seja moldada pela verdade de Deus e não pelos impulsos e crenças superficiais que nos cercam. Esse processo de transformação exige rendição diária, pois Deus deseja não apenas mudar nossos comportamentos, mas reformar o interior de nossa vida. Ao buscar o reino de Deus, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, refletindo seu caráter e vivendo de maneira que glorifique a Ele em todas as áreas de nossa existência. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar também envolve viver o mandamento central de Cristo: amar ao próximo como a nós mesmos. Esse amor transcende a afeição humana e se enraiza em uma compreensão profunda do amor de Deus por nós. Em Mateus 22:39, Jesus nos ensina que o amor ao próximo é uma extensão do amor a Deus, sendo ambos inseparáveis.
Viver para o reino é praticar esse amor de maneira concreta, que não se limita a palavras, mas se traduz em ações de compaixão, perdão e generosidade. Em um mundo que frequentemente preza o individualismo e a indiferença, o cristão é chamado a se opor a esses padrões, sendo um canal do amor divino que restaura e cura. Buscar o reino, então, é escolher viver em favor dos outros, colocar as necessidades alheias acima das nossas e cultivar uma vida de harmonia e unidade, onde o amor de Deus é o alicerce de todas as relações. Buscar o reino de Deus é também viver com a expectativa do seu cumprimento futuro. Enquanto a presença do reino já se faz real em nossas vidas, a plenitude dele ainda está por vir. E essa promessa de realização futura é o que nos mantém firmes na caminhada. Jesus, ao afirmar, "Eis que venho sem demora", Apocalipse 22:12, nos orienta a viver com os olhos voltados para a eternidade, conscientes de que o reino de Deus será totalmente revelado quando ele voltar. Essa expectativa nos dá força para perseverar diante das dificuldades, sabendo que o sofrimento e as aflições temporais não se comparam à glória que será revelada. A busca pelo reino se torna, então, não apenas um processo de transformação presente, mas um anseio constante por sua consumação final, quando todas as coisas serão restauradas e vividas em plena harmonia com a vontade de Deus. Buscar o reino de Deus também exige uma postura de simplicidade e desapego em relação aos bens materiais. Em um mundo que constantemente nos incita a acumular riquezas e a buscar segurança nas coisas temporais, o chamado de Cristo nos desafia a redefinir nossas prioridades. Jesus disse: "Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração." Mateus 6:21. Nos alertando para a importância de não sermos dominados pelos desejos e pelas preocupações terrenas. Buscar o reino é, portanto, colocar o foco nas riquezas espirituais e eternas, que não podem ser corroídas pela ferrugem nem consumidas pelo tempo. Essa busca nos convida a viver com um coração livre da ansiedade e da ganância, reconhecendo que a verdadeira satisfação e paz vem de Deus, e não das coisas materiais que o mundo oferece. Buscar o reino de Deus também implica em abraçar o serviço aos outros, refletindo o caráter de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Jesus, ao lavar os pés de seus discípulos, demonstrou que o reino de Deus não se constrói em torno da busca por poder ou reconhecimento, mas por meio da humildade e do serviço genuíno. Ele nos ensinou que quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Marcos 9:35, revelando que o verdadeiro propósito da vida no reino é o amor em ação. Ao servir ao próximo, expressamos a natureza de Deus e sua misericórdia. Buscar o reino, então, é dedicar-se ao bem-estar do outro, colocando suas necessidades acima das nossas e vivendo com a convicção de que a verdadeira grandeza se encontra na disposição de servir com amor e compaixão. A oração é um dos meios mais profundos para buscar o reino de Deus, pois é através dela que nos conectamos diretamente com o Pai, alinhando nossa vontade à dele. Jesus nos ensina a orar de forma persistente e fervorosa, lembrando-nos que vinde orar e não desistir. Lucas 18:1. A oração não se limita a pedidos, mas se torna um espaço onde buscamos compreender o propósito de Deus para nossas vidas e onde nossa fé é renovada. Ela nos fortalece, nos guia e nos permite ouvir a direção divina. Ao orar, buscamos o reino de Deus ao nos aproximarmos de sua presença, expressando nossos anseios e angústias, mas também nos rendendo à sua vontade. A oração é, assim, uma prática essencial para aqueles que desejam viver com o coração voltado para o reino, pois ela nos transforma e nos prepara para viver segundo os princípios divinos. Buscar o reino de Deus está intrinsecamente ligado à promessa da vida eterna, que é o culminar de toda a nossa jornada de fé.
Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Nos deixando claro que o reino de Deus não é apenas uma realidade espiritual presente, mas a porta para a eternidade com Ele. A vida eterna não é algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos, mas é um presente de Deus, acessado através de nossa fé em Cristo. Buscar o reino é viver com os olhos fixos na esperança de que, apesar das tribulações temporais, a verdadeira recompensa é a comunhão eterna com o Pai. Essa busca, portanto, nos leva a viver com um propósito eterno, onde cada ação, cada escolha é dirigida pela visão da vida eterna e da alegria indescritível que aguarda aqueles que permanecem fiéis ao reino de Deus. Ao refletirmos sobre o que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, somos desafiados a reavaliar nossas prioridades e a reconhecer que a verdadeira paz e satisfação só podem ser encontradas em Sua vontade. Em meio às distrações e tentações deste mundo, a busca constante pelo reino exige coragem, entrega e um coração disposto a ser transformado. Que possamos viver de acordo com os princípios do reino, buscando sempre a justiça, o amor e o serviço ao próximo. Que nossa vida seja uma expressão viva do amor de Deus e da esperança que temos em Sua promessa eterna. Senhor, ajuda-nos a buscar o Teu reino acima de todas as coisas. Dá-nos sabedoria para viver segundo os Teus princípios e força para permanecer firmes na fé. Que cada ação nossa seja uma reflexão do Teu amor. E que, ao viver para Ti, sejamos instrumentos da Tua paz e justiça. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.